Há tempo eu queria trazer essa mulher super espetacular que eu chamo, o tipo de mulher que é mãe, que ela é esposa, que se cuida, que é esportista, adora viajar. Essa mulher que é formada em enfermagem, ela é mestre em epidemiologia e hoje superintendente da Vigilância de Saúde da Secretaria do Estado de Goiás, aqui da Secretaria de Saúde. Está conosco a doutora Flúvia Amorim. Bem, nós dando continuidade ao nosso programa aqui com a doutora Flúvia Amorim. Doutora Flúvia, obrigada por continuar comigo, continuar nos informando, né? Seja bem-vinda ao Entre Nós. Obrigada. Sempre. Obrigada, é um prazer. Continuando as nossas perguntas, né, e tirando as dúvidas dos nossos telespectadores, eu sempre ouço das entrevistas da OMS, Organização Mundial da Saúde, teste, teste, teste. E teste, teste, teste. Então, é claro que o nosso país não foram os primeiros países que tiveram alta contaminação e também não se chegaram tantos testes ainda no nosso país. São 3 tipos de teste. Um que faz o furinho na farmácia, vou falar na linguagem popular, né, que a gente vai na farmácia e faz o furinho. A outra que tira-se o sangue se tem uma coisa mais profunda. E a terceira que você tira a mucosa do céu da boca e da narina, né? E que eu acho que é a top das tops, que eu entendi isso, né? Porque já passei por algum processo. E em cima desses 3 tipos de teste, qual que é a diferença e em que momento elas vão dar o positivo ou o negativo de tanta dúvida que nós estamos tendo com esses testes? Bom, em relação aos testes hoje, né, que estão disponíveis no mercado, nós temos o PCR, que é um teste que a gente chama de biologia molecular, que deve ser feito apenas em laboratório, com equipe especializada, equipamento especializado. Fora esse teste, que ele deve inclusive ser feito até o 7º, ideal até o 7º dia de doença, que é quando o vírus está replicando. A gente tem um outro teste, que a gente chama de teste rápido, onde a gente retira uma gotinha de sangue da ponta do dedo. É o teste da farmácia. Isso, é o teste da farmácia, mas que também está sendo utilizado em unidades de saúde. O outro exame, que é retirado sangue, né, a gente também é considerado um teste rápido, mas ele verifica antígeno. Ele também consegue identificar vírus na corrente sanguínea, que o ideal também tem que ser feito em período de viremia, que é quando o vírus ainda está circulando. Eu me preocupei muito nesses últimos 15 dias, porque a minha família foi acometida da Covid, lá no estado de Roraima. Então, a minha irmã, o filho, a nora e o neto, de 21 anos, que era o mais novo. E eles tinham todos os sintomas. Eles perderam o paladar, eles perderam o olfato, eles estavam tossindo, eles tiveram tosse, eles tiveram dor de cabeça. E aí foi aquela aflição muito rápido e nós fomos fazer o teste de farmácia, o teste do sangue. Eles tiveram 4 remédios que eles tomaram. O AS para afinar o sangue, para não dar trombose, algum tipo de trombose, eu não sabia disso. Então todos eles se medicaram mesmo tendo negativo. E em seguida eles fizeram da mucosa, que é o SAIB, né? Suave, né? E aí positivou. E realmente eles estavam com a Covid. Então eu estava falando já, né? O teste de farmácia, esquece, isso não serve não. Porque eu estou falando como popular mesmo, né? Que a gente desconhece e não somos da medicina. E agora você fala que a pessoa tem que ter pelo menos de 7 a 8 dias infectada. De início de sintomas. Então, a partir do dia que ela começou a doença, você conta pelo menos 7 dias para poder fazer o teste. Antes disso, realmente vai dar negativo. Mas o ideal, então, se você tiver qualquer sintoma, qual delas procurar? Se a pessoa estiver com a doença, a indicação é o PCR. Se ela estiver doente no momento, com febre, com tosse, o de sangue, né? O suave, não, o é suave. Do nariz. Aquele que coleta das narinas e da garganta. A partir do momento que o Brasil identificou transmissão comunitária, né, que quer dizer que quando a gente não consegue identificar qual foi a fonte de contaminação dessas pessoas, aí qualquer lugar é um risco. Né? Desde o supermercado, a farmácia, né? O hospital, porque ali você tem pessoas doentes, então ali pode ter um número maior de pessoas doentes e aumentar a contaminação, mas a partir do momento que eu estou com essa transmissão já generalizada, qualquer lugar é um risco, por isso que as medidas têm que ser tomadas.
doutora Flúvia, eu não tinha ainda a experiência de ter alguém de Covid na minha família. Mas nessas últimas semanas eu fiquei enlouquecida de imaginar a necessidade deles, né? Porque não é uma questão de irresponsabilidade para algumas famílias, é a necessidade deles de retirar o dinheiro, de trazer alguma coisa para casa, de ir numa padaria, de estar no hospital. Não vá para o hospital se você não tem nada, porque você vai correr um risco muito maior, muito altíssimo. E nesse caso, qual que é a orientação? Se a família está contaminada, peça alguém, um amigo, para fazer suas compras, ou compre pela internet, peça para entregar na sua casa. Então, assim, são alguns cuidados que a gente realmente tem que tomar para evitar a contaminação de mais pessoas. Mas nós não estamos preparados nisso. Não. Os mercados. Olhe lá, digamos, uma padaria não entrega, o supermercado é raro os que entregam, principalmente em alguns lugares do nosso país, né? Verdade. Então, realmente, o correto é a gente ficar em casa. Mas eu sei que a gente tem que finalizar, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer. Animais contaminam? Tem alguns estudos que têm mostrado, inclusive em um zoológico, se não me engano foi em Nova York, de um tigre que foi identificado com o novo coronavírus. Então, os animais eles podem se contaminar, mas ainda não há estudos, a gente fala robustos, de que o animal doente transmita para o homem. E essa história de que eu já peguei e não pego mais? É uma resposta que a gente ainda não tem com certeza se isso realmente pode acontecer. A priori, o que nós temos de estudos mostram que a pessoa pós-doença, ela tem anticorpo de proteção. Não sabemos quanto tempo essa proteção dura. Mudando agora para finalizar, quem é Deus para você? Nossa, Deus para mim é tudo. Eu falo que é o que me orienta, é o que me protege, né? É o que me ilumina nos momentos fáceis e difíceis, que está com a gente todo momento, né? Então, e nesse momento que a gente está vivendo num mundo de tanta dificuldade e às vezes de tanta tristeza, é Ele que vai nos ajudar. Qual momento do dia você mais recorre a Deus? Quando eu vou para um hospital e vou fazer uma investigação de um caso e eu vejo uma pessoa, às vezes, ali em sofrimento. Eu não quero finalizar, eu quero que você finalize, olhando para essa câmera e deixando uma palavra para as pessoas que acabaram de nos assistir através de todas essas ricas informações que você trouxe para a gente. Me desculpa, eu estou até emocionada, porque assim, é uma coisa muito difícil. Eu que vou para os hospitais e assim, eu vejo algumas pessoas banalizando a situação. E a gente, como profissional de saúde, a gente vê uma pessoa sofrendo e você não sabe o que fazer com ela, né, e não saber qual vai ser o futuro daquela pessoa, se ela vai conseguir sobreviver, é muito difícil. E a gente tem visto muitas situações como essa. Então, o que eu peço para as pessoas hoje? Né? Acreditem no que está sendo dito. É uma doença grave? Sim. É uma doença que tem matado muitas pessoas? Sim. Tem famílias inteiras sendo acometidas, né, por casos graves e por mortes. Nós precisamos pensar, não é só na gente precisa pensar no próximo. Quando eu falo de usar máscara, de evitar aglomerados de pessoas, de ficar em casa, eu não estou falando com uma proteção só minha, mas eu estou falando da proteção para quem está perto de mim, para quem convive comigo. Então é a hora da gente pensar não só na gente, mas pensar no próximo também, né? E amar o próximo realmente como a gente ama, como amamos a nós mesmos. Então é um momento que a gente precisa parar, pensar, rezar, orar, seja qual seja a sua religião, mas principalmente ouvir as recomendações que estão sendo colocadas e segui-las para que a gente consiga passar por esse momento difícil.